Fala concurseiro e concurseira, aqui quem fala é o professor Arthur Vasconcelos. Eu faço parte do time Hugo Dias Cursos e a gente vai levar você à sua aprovação na Polícia Militar de Alagoas. Eu sou professor de História e vou estar com você aí nessa jornada de aprovação, beleza? No assunto de hoje nós vamos falar sobre as primeiras civilizações, que é exatamente um dos itens que estão presentes lá no seu edital. As primeiras civilizações, elas são exatamente as primeiras, digamos assim, as primeiras cidades, as primeiras pessoas que aqui viviam no nosso mundo, e a gente vai procurar entender basicamente como eles viviam, o que eles faziam e etc, para você arrasar na prova, beleza? Vamos que vamos? Vamos comigo? Vamos começar então com as características básicas dessas primeiras civilizações. Você pode acompanhar aí comigo as principais características. E a gente vai começar pela primeira, ó. Essas primeiras civilizações que a gente está falando aqui para vocês hoje, elas se formaram a partir basicamente de quando os homens descobriram a parte da agricultura, por isso você marca aí como importante para você. E segundo, também pela questão da vida sedentária. Voltando aqui para mim e explicando para você, concurseiro e concurseira, como é que funciona basicamente isso. O homem precisava de sobrevivência, por isso ele optou pela questão da agricultura. E segundo, os homens, os mais antigos, aqueles homens das cavernas, eles basicamente eram nômades, ou seja, se movimentavam de lugar para buscar alimentos. E agora, nesse novo momento, nas primeiras civilizações, eles são sedentários. O que significa isso dizer? Significa que agora eles ficavam fixos em alguns lugares para basicamente poder sobreviver. E usavam dessas técnicas, uma delas era a questão da agricultura. Vamos então à segunda característica, galera. A segunda característica é, essas civilizações, elas se formaram ao redor dos rios. É isso mesmo, olha só, vira aqui para mim novamente. Ao redor de rios, ou seja, para essa sobrevivência e para o abastecimento na questão da agricultura, beber, pescar e também fazer a sua plantação, eles necessitavam morar perto desses rios. Por isso, basicamente, você pode ver e vai ver aqui comigo nas nossas aulas que essas civilizações, elas basicamente viveram ao redor deles. Exemplos, vamos lá. Nós temos como os principais exemplos aqui a Mesopotâmia, que é uma das primeiras civilizações que vamos falar. Tinha o rio Tigre e Eufrates. O Egito, você tinha o rio Nilo. Na Índia, você tinha o rio Indo. Na China, você tinha o rio Amarelo. Por isso, meu amigo concurseiro, por isso, minha amiga concurseira, essa é uma característica básica, a presença desses rios aí, e também você tem aqui a presença da questão agrícola e do sedentarismo. Portanto, você já notou aí e agora você sabe comigo o que é que basicamente isso funciona, quais essas principais características, e agora com certeza você vai gabaritar essa prova, beleza, galera? Vamos então para a primeira civilização, como no geral, vamos para a Mesopotâmia, tá certo? Que é a primeira civilização que nós temos. Mesopotâmia, olha só, bem facinho, viu, concurseiro, viu? Concurseira, bem facinho, ó. Mesopotâmia significa terra entre rios. E você vai lembrar comigo, basicamente, quais foram esses rios. O Tigre e o Eufrates eram os rios que abasteciam aquela região naquela época, beleza? Voltando aqui comigo, denominamos povos mesopotâmicos, a exemplo são eles: sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios, os caldeus, são alguns exemplos desses povos. Os mesopotâmicos tiveram destaques por ser basicamente cidades presentes ali no redor desses rios, Tigre e Eufrates, e fizeram como se fosse uma grande mistura de civilizações ou populações, e ali você teve uma grande mistura interessante e importante ali para a história. E para a gente perceber essa questão aí, antes de partir para o Egito, a Mesopotâmia se torna então a mais antiga civilização ali no comecinho da nossa história, beleza? E o Egito, hein? O Egito é muito conhecido por nós, concurseiro e concurseira. Vamos ver então quais os principais pontos que vão levar você a gabaritar essa prova. Vamos ao Egito então, beleza? Fechou aqui? Vamos lá. Banhado pelo Rio Nilo, isso você viu com o professor Arthur lá nas primeiras características, beleza? As cidades tinham a presença desses rios. O que tinha mais no Egito, galera? O rio era utilizado como via de transporte de pessoas e também de mercadorias. É isso mesmo. As mercadorias, elas iam e vinham pelo rio. Então ele denominava exatamente essa importância. Por isso, note que os rios serão frequentes nessa nossa análise, nesse nosso estudo acerca das primeiras civilizações, galera. Mas vamos lá. O que mais tinha o Egito? Sua economia basicamente baseia-se na agricultura e era realizada às margens do famoso Rio Nilo aí confirmado. E aí você viu lá num dos primeiros slides aqui comigo, galerinha.
Você teve o quê? A agricultura como base e você teve também a presença dos rios. E isso confirma aquelas características iniciais que o professor Arthur falou para vocês, beleza? Então não tem como errar, você não vai esquecer mesmo, que isso vai ficar grudadinho aí na sua cabeça, beleza? Vamos então a mais detalhes sobre o Egito. Sua sociedade é dividida em castas e os trabalhadores rurais eram aqueles que eram responsáveis por prestarem diversos serviços. Exemplo, as obras públicas para o faraó, que era o principal comandante ali do Egito, eram os famosos. Todos os trabalhadores rurais eles prestavam obrigações, como por exemplo, construir canais de irrigação, pirâmides, diques, templos e etc. Por isso, galerinha, por isso concurseira, denomina a importância desses trabalhadores que estavam lá, como você viu aí, dividida em castas, ou seja, tinha uma divisão, respeitavam uma hierarquia, tá certo? Então, portanto, os egípcios utilizavam muito dos serviços de obras públicas que eram exatamente fundamentados naqueles trabalhadores rurais, naqueles trabalhadores que estavam ali para servir essas pessoas, para servir principalmente o faraó, que era um ser supremo e considerado também divino por essa galera. Beleza? Enfim, voltando aqui também para o nosso slide, a gente vai finalizando o Egito. A escrita egípcia era também muito importante. Olha aí, a noção da escrita, né, muito importante. Ela usava-se como divulgação de ideias, comunicação, controlava até, inclusive, a questão dos impostos. Essa escrita era chamada historicamente de hieróglifos, meus alunos, minhas alunas, concurseiro e concurseira. Então você não vai esquecer que a questão egípcia é uma sociedade muito importante, lá nas primeiras civilizações, e que ela lança as bases que já foram atribuídas à Mesopotâmia. Então elas vão em processo de evolução. Nesse processo de evolução, vocês podem perceber aí a questão da escrita também como uma base muito forte. Por isso, não esquece, a escrita, os famosos hieróglifos, eram muito importantes na diversificação e também na manutenção do sistema egípcio, né? Basicamente, montado acerca, repetindo aí, da figura do faraó e também dos trabalhadores rurais que fundamentavam as obras públicas. Beleza, galerinha? Vamos seguindo, tá acompanhando aí de boa, tá beleza? Vamos seguindo aqui o nosso fluxo. Falamos então sobre Mesopotâmia, falamos depois sobre Egito, e agora nós vamos falar sobre o quê? Voltamos aqui para o slide, nós vamos falar sobre a Grécia. Olha só, a Grécia, ela apresenta-se como uma civilização também muito importante lá na nossa antiguidade. Sendo assim, a civilização grega ela teve alguns processos importantes, como por exemplo, a Grécia ela estabeleceu algumas bases, como a cultura e a questão política, que estavam presentes aqui no Ocidente. Então a Grécia ela é considerada por muitos historiadores o berço das civilizações, ou seja, ela é muito importante nesse processo de crescimento e desenvolvimento das cidades. Sua população, ela vivia em cidades-estados, já o professor Arthur vai falar para vocês o que significam essas, e elas basicamente eram as principais, Atenas e Esparta, que eram consideradas as mais importantes da época. Voltando então aqui, galerinha, para mim, você vai entender agora o conceito de cidade-estado. A banca CESP ela pode, basicamente, trabalhar isso com vocês. O que é que significa cidade-estado? Ela é uma cidade independente, ela não depende da outra para fazer nenhum tipo de conexão. Ela tem as próprias leis, ela tem os próprios segmentos, a própria economia, e ela não depende uma da outra. Por isso, tomaram destaque as duas que o professor acabou de falar para vocês, Atenas e Esparta, que, dentre as outras cidades-estado que tinham lá na Grécia, elas acabaram tomando um destaque maior e crescendo muito mais do que as outras. Vamos às características, então, de Atenas e Esparta para você aí, concurseiro, e para você, concurseira. Atenas sobressaía pelo desenvolvimento cultural e econômico. Atenas, inclusive, galerinha, é berço lá da filosofia, da democracia, enfim, todos esses exemplos aí. E Esparta? Esparta é conhecida como uma potência militar. As pessoas eram trabalhadas, as crianças eram trabalhadas em Esparta para que se desenvolvesse um potencial militar para as guerras que, evidentemente, poderiam acontecer na época. Então, cada uma dessas cidades e estados tinha uma característica diferente uma da outra. O que, né, somado ali às suas riquezas e etc., faziam que elas fossem as mais importantes. Essas cidades, elas se envolveram-se também em grandes conflitos. Vale destacar a famosa Guerra do Peloponeso. Pode cobrar a banca? Pode cobrar para você. Ou seja, tivemos uma guerra entre as duas cidades. E essa guerra é considerada historicamente como Guerra do Peloponeso, tá certo? Onde que Esparta, ela saiu vencedora do conflito, deixando Atenas, claro, né? Elas lutavam também por questão de poder, deixou Atenas ali mais enfraquecida, tá certo?
foi lá também, olha só, concurseira, onde surgiram os famosos Jogos Olímpicos. Olha só que detalhe importante aí. Você está preparado ali para o TAF, enfim, tem os Jogos Olímpicos, que na Grécia Antiga eram basicamente colocados em homenagem à figura do deus grego, Zeus, né? Era uma homenagem a ele, surgiu até a maratona, enfim, todas presentes nesse período. E aí você tem um destaque importante, né, na criação dos Jogos Olímpicos, que foram jogos que dimensionaram também a questão da cultura grega, que sobressaiu aí pelo Ocidente, como eu falei lá no iniciozinho para vocês. Beleza, galera? Esses foram os detalhes da Grécia e agora a gente vai partir para mais uma civilização. Você vai ficar focado aí no objetivo, para a gente ter aprovação máxima, beleza? Então vamos lá, vamos passar para o próximo. Aí chegamos em Roma, isso mesmo. Roma também é uma das principais civilizações que nós temos na história. Vamos então aos principais pontos da história romana. Roma divide o seu período histórico, assim dizendo, né, em três. É o monárquico, o republicano e o imperial. Os mais conhecidos, né, voltando aqui para mim, são eles, né, o monárquico, o republicano, todos eles são conhecidos, evidentemente, mas o imperial tem um destaque gigante, né, já vista dos imperadores, grandes imperadores romanos que tiveram aí sua presença marcada na questão política, né, e econômica também, assim dizendo, porque ambos faziam projetos gigantescos, tá certo? Vamos lá, voltando aqui para mim, temos também a presença do Senado, olha só o Senado tão importante aí no cenário político das civilizações, né, das cidades, dos países, enfim. A instituição, que era fundamental na questão política, ela originou os famosos atuais parlamentos. Talvez você já tenha ouvido falar, né, concurseira, sem dúvida, dos parlamentos, conhecidíssimos parlamentos, como por exemplo o inglês, que é muito importante, muito conhecido, entre outros parlamentos do mundo, tá certo? E aí você tem o Senado, uma instituição que surgiu lá na Roma, tão importante. Eu falei para vocês na Grécia que surgiu a democracia. Em Roma, a ampliação da questão do Senado, a presença dos senadores aí na fundamentação política. Beleza, galerinha? Vamos seguindo, vamos anotando um pouquinho, tamo junto? Tinha uma sociedade organizada em camadas, ou seja, eram divididas. No Egito você viu também essa organização, né? As castas, enfim, tudo mais. A sociedade romana, ela era bem organizada e bem definida. E você vai ver aqui agora comigo como ela estava organizada. Ela estava organizada nesse sentido aí, galera, ó. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Então, se você pudesse organizar em uma pirâmide social, você estaria com esses quatro elementos, um no topo, um na segunda posição, um na terceira posição e um na última posição. Com a presença, olha só, dos escravos, presta bem atenção aí, ó, já presentes em algumas civilizações, como por exemplo a egípcia, ali os trabalhadores rurais eram também escravos, mas você tem aí, ó, os patrícios que vão na primeira posição, que eram membros integrantes da antiga elite, né, aqueles que nasceram evidentemente em Roma, os plebeus que não tinham muitas questões políticas, os patrícios eram quem basicamente participavam da política, os plebeus que ficavam ali na segunda posição, os clientes que dependiam basicamente da questão dos plebeus e patrícios, e por último, claro, né, os escravos que não se mudavam de casta, não se mudavam de posição na pirâmide, haja vista que trabalhavam em obras importantes, etc., serviam para o Estado como um processo de formação importante para os romanos, tá certo? Então, a sociedade era dividida nessas quatro camadas aí que você não pode esquecer, beleza? Vamos nessa! A sua queda, ela marca o fim da Idade Antiga, marcando assim, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, o fim das famosas primeiras civilizações que estão presentes, ali dizendo, no último edital da PM de Alagoas, e você com certeza agora tirou todas as suas dúvidas e com certeza você agora vai arrasar e vai gabaritar essa prova, beleza? A gente vai ficando por aqui, acompanhe sempre as nossas redes sociais. A História com o Arthur é de um jeito diferenciado. Valeu, galerinha, e até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço!